Hoje eu vou trazer para vocês um produto que seria para quem tem aquário, você tem uma incubadora, uma estufa, você faz criação de répteis, sei lá, uma cervejeira ou até mesmo para sua piscina. Que seria aqui um controle de temperatura. Ele funciona na plataforma Tuya, é Wi-Fi e também é compatível aí com a Alexa e com o Google Assistente. Então vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes para vocês sobre esse produto aqui. Fala galera! Antes então de eu falar sobre esse controlador de temperatura, se é a primeira vez que está aqui no canal, já pense em se inscrever, ativa as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. E também me segue nas minhas redes sociais, que eu sempre estou postando coisas novas por lá. Inclusive, eu já mostrei um pouquinho desse controlador de temperatura lá no meu Instagram. Então vamos lá, falando aqui desse produto. Ele tem o módulo principal, vocês podem ver que é uma caixa até grande aí comparada com a minha mão. E aqui ele tem então um display que vai mostrar a temperatura, qual a configuração da temperatura máxima que você vai setar e a configuração mínima. Embaixo aí ele tem 4 botões, né, que seria o liga e desliga, um para você mudar aí de graus Celsius para Fahrenheit e um botão mais e menos para a gente fazer esses controles também de temperatura manualmente. Aqui ele funciona da seguinte forma, ele tem aí um sensor de temperatura, que está aqui, ó, inclusive ele vem com um cabo bem grande, deve ter mais ou menos aí 1,80 m. Esse cabo é um sensor de temperatura comum, nada demais. E aqui você vai fazer o encaixe dele na parte inferior do produto. Você vai pegar a ponta do sensor e vai colocar no local onde você precisa fazer o controle de temperatura. Vamos dizer, dentro do seu aquário, dentro ali da sua estufa, dentro de alguma coisa que, por exemplo, você cria ali um réptil qualquer, uma cobra, uma iguana, o que for. Também você pode utilizar na sua incubadora. É algo que precisa ser mais preciso. Então você vai colocar esse sensor ali dentro. E aqui, na outra ponta, ele tem 2 tomadas que seriam aí como se fosse 2 relés, né? Liga e desliga. Que é um para quando a temperatura exceder a temperatura máxima, ele vai ligar algo que você tem aí no seu equipamento. Por exemplo, você tem um ventilador que é para resfriar, né? Vamos dizer assim. Então, automaticamente, quando a temperatura chegar no máximo configurado, ele vai ligar esse relé para reduzir a temperatura. E aqui, caso a temperatura esteja muito abaixo do limite que você configurou, ele também vai ligar um relé para ligar algum outro dispositivo que, por exemplo, vai fazer o aquecimento daquilo ali, tá? Ele é vendido no padrão americano e no padrão europeu. Eu dei preferência por padrão europeu, tá? Apesar de não ser o mesmo padrão de tomadas que a gente tem aqui no Brasil, mas esse padrão europeu cabe perfeitamente qualquer tomada aí que a gente utilize aqui. Então ele tem um encaixe aí perfeito, tá? Então você não vai ter problemas nenhum. Então eu recomendo que, se você for comprar, compre a versão aí com esse plug europeu. O plug também que vai na tomada, né, porque ele é um produto ligado na energia, também é padrão europeu. Você pode usar um adaptador, mas, sinceridade, é mais fácil cortar e trocar aqui o macho, tá bom? Então eu vou fazer a ligação dele aqui. Aqui no aplicativo, então, ele tem, ó, Smart Temperature Controller, né? Então a gente vai abrir. Você tem aí uma interface muito simples, que seria a temperatura atual do ambiente, né? Onde ali ele está marcando com o sensor. Você desse lado aqui seleciona qual a temperatura máxima e mínima. Ele dá alertas conforme essa temperatura, tá? Ele não faz só a ligação, ele também dá os alertas. Então aqui está configurado como 30 e a mínima 22. Vou dar um exemplo aqui de mudar a temperatura mínima para 26 graus, já que está 25 aqui no ambiente, então eu vou salvar. O que ele faz? Na mesma hora, ele já armou o relé, ele mostra aqui, ó, como se fosse um desenhozinho de um sol, que ele está esquentando aquele local na hora, tá? Inclusive, no display do aparelho aparece ali, tipo uma coisinha com fogo, né? Mostrando que está aquecendo. E vou colocar a máxima como se fosse aí 24 graus. O que ele vai fazer? Ele vai armar o outro relé. Pronto. Já mostrou aqui um ícone para representar o frio, né? Como se ele tivesse aí programado para agora resfriar o ambiente.
Aqui a gente tem outras opções. Primeiramente, um gráfico, né, um histórico aí de como está essa temperatura. Isso é bom se você quer verificar o que está acontecendo. Então você pode ter esse gráfico de histórico. Nessas situações eu acho que é muito importante. E também tem aqui os settings, que seria o quê? Primeiramente tem um atraso que você pode colocar de quantos segundos ou minutos para que depois que chegar na temperatura máxima ou mínima, quanto tempo ele vai demorar até ligar os relés para esfriar ou esquentar. Depois ele tem aqui, ó, alerta de temperatura alta e alerta de temperatura baixa. O que seria isso? Você vai receber notificação no seu telefone que aconteceu aquilo ali. Por exemplo, chegou na temperatura mínima, automaticamente você recebe uma notificação que está com um alarme, né, que aconteceu aquele evento. E também, lógico, ele já vai ter ligado o relé, né, para poder corrigir aquilo. E aqui tem um detalhe: se você habilitar o alarme de temperatura baixa ou alta, você pode configurar para qual situação só que ele vai te dar o alerta, né, a notificação. Por quê? Às vezes você configura que o mínimo é 22 graus já para ele armar o relé. Mas se a temperatura chegar a 21 graus, aí que ele vai te dar a notificação. Você pode, claro, colocar até os 22, mas você pode, às vezes, só receber a notificação com 21, tá? No caso da máxima, também é a mesma coisa. Por padrão, a margem de erro dele, conforme as especificações do fabricante, é apenas 1%. Mas se você também quiser fazer uma calibração mais precisa, você tem a opção aqui. E além disso, tem aí mudar a unidade de temperatura aqui do aparelho. Na Alexa e no Google Assistente, ele só aparece um switch liga e desliga, tá? Você não consegue usar a temperatura, você não consegue armar ou desarmar os relés. Basicamente, não serve para nada, vamos dizer assim, tá? Mas tem a opção lá, caso você queira desligar aqui o display para você não visualizar aquelas informações, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse aqui é um controlador de temperatura Wi-Fi. Eu acho legal, tá? Porque eu já vi muita gente comprando, às vezes, dois Sonoff TH, que tem o mesmo sensor de temperatura aí, mas só para fazer isso, né? Para ligar e desligar dois dispositivos. Aqui não. Já tem dois relés e já tem um controlador de temperatura. Pontos negativos que eu vejo: a tomada aí, que falta uma padrão Brasil, né? Não esse padrão europeu, mas lembrando que essa aqui atende, tá bom? Então é isso. Se gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.